Bora lá, nação, mais um vídeo top aqui no nosso canal. Vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo. Preparação do Mengão para a partida contra o Fluminense. E vamos ver como o Flamengo vai jogar, porque o Flamengo está enfrentando um momento muito difícil. Teve aí o Marinho, que praticamente não vai jogar mais com a camisa do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Já chega explodindo o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Créditos, canal Os Donos da Bola, link na descrição. Bora pro vídeo de hoje. Do ano, a gente ainda não tinha visto o Flamengo do jeito que está hoje. Então hoje, além de estar vivendo um mau momento dentro de campo e fora dele, tem tudo que já aconteceu para trás para influenciar ainda mais na opinião do torcedor. Então sim, é o pior momento do Flamengo de 2023. Me arrisco a dizer, é o pior momento do Flamengo desde a saída do Jorge Jesus. Marinho, ih rapaz, vocês querem a fofoca, né? Vocês gostam da fofoca, o João tá lá, vamos falar de Marinho. Flávio Amêndola. Problemas com viagens, machucados, São Paulo queria levar a galera machucada, Marinho falou que o machucado não vai, mas tem chefe, tem hierarquia, a ordem é para ser cumprida, tem a galera que não gosta, né, de escutar a ordem, não gosta de cumprir o que é mandado pelo chefe, e aí dá problema. Marinho. GV, é complicado, né? O momento que o Flamengo vive é um momento muito ruim, que vai muito além dos problemas técnicos, individuais, coletivos, táticos. Ou seja, vai além de dentro do campo. O Flamengo hoje se tornou um clube que é muito fácil você ter uma influência negativa e isso a gente consegue ver dentro de campo. É bom a gente lembrar que esse não é o primeiro caso de indisciplina no elenco do Flamengo nesse ano. A gente teve o Vidal no Campeonato Estadual, não sei se você lembra, que até foi chamado a atenção pela direção do Flamengo. Depois ele faz uma live falando do Colo-Colo, se eu não estou enganado. Isso. E agora você tem essa situação fora do Marinho. Fora os bicos na garrafa fora, de água, né? Exatamente, fora jogadores insatisfeitos, algo absolutamente natural. Mas, GV, eu acho que essa situação do Marinho, ela expõe como o Flamengo hoje se tornou um clube sem comando. O Flamengo tem 3 gerentes, um da base e 2 no profissional. Mas o que eles fazem exatamente? Eles não deveriam ser o elo com a diretoria, entre jogadores e diretoria? Perfeito. Eu queria entender melhor como funciona isso, porque do jeito que tá, parece que ninguém comanda e ninguém respeita. Aí, além disso, tem a situação envolvendo Davi Luiz e Gabigol, que a gente também vai falar muito aqui ainda. Então, são alguns fatores que, todos eles, no meu ponto de vista, são desencadeados por atitudes prévias. E a gente começa no final do ano passado. Demissão do Dorival Júnior, 50 dias de férias, escolha por um treinador, e no caso o Vitor Pereira, que não tem o entendimento de futebol como tem esses jogadores de estilo de jogo, são estilos completamente diferentes, e isso acaba gerando um descontentamento que vai muito além de dentro do campo. E eu acho que tudo tem um lado positivo, e o lado positivo disso é ver que realmente ficou escancarado. O Flamengo hoje é um time que não tem comando. As pessoas acham que podem fazer o que querem e não é assim. Ô, Ramon, você jogou bola também, participou de muitos elencos, muitos clubes, a gente viu tua carreira brilhante ali. A gente sabe que quando a coisa começa a desandar o caldo direto, alguma coisa internamente... O Flamengo é um time que se blinda muito bem, a não ser quando é a escalação, que aí o X9 vaza, que é uma maravilha. Mas isso desde sempre teve. Aí a formiguinha do ninho do urubu passa um zap e... Em todos os clubes é a mesma coisa, sempre vaza. Mas era claro... mesmo sem comprovação, que tinha um caô ali. E agora, segundo o Venê Casagrande e Diogo Dantas, jornalistas, existe um racha no Flamengo e 2 grupos, do Gabi e o do Davi Luiz. Isso é péssimo para um time, né? Às vezes, até já tinha algumas rusgas e problemas dentro do elenco. Porém, os títulos, a maneira como o Flamengo jogava, os líderes, os mais velhos, eu digo, ganhando o jogo, ficavam contidos e não externavam, às vezes, os seus problemas. E com a derrota, com o mau volume de jogo do Flamengo, para a equipe que o Flamengo tem, pode ser que isso agora se escancare. Veio o Marinho, como você falou, ordem é para ser cumprida. Então, se o chefe determinou que tem que viajar todo mundo, tem que viajar. É lógico. Pode ter uma proposta do São Paulo, que todos nós sabemos aí, pode querer sair, o clube pode não querer ficar com ele, porque realmente o Marinho não rendeu o que se esperava dele, desde a contratação, não foi o Marinho do Santos, mas acho que tudo tem que ser feito e falado internamente. Eu acho que quando você externa as coisas, você abre diálogo, abre brecha
para as pessoas falarem e sempre tem um disse-me-disse. Aí começa a fofoca e aí começa a pesar o clima dentro do vestiário. Começa aquela coisa ficar ruim, os resultados não são o que a torcida espera. E aí se afunda cada vez mais. Eu quero falar mais desse negócio do Gabigol e do Davi Luiz. E antes de a gente botar o Marte aqui na tela, dá só uma segurada, eu falo isso aqui desde o Carioca. O Flávio estava lá na final trabalhando com a gente. O jeito que o Flamengo volta pro segundo tempo, tomando de 2-0 contra o Fluminense, 2-0 não estava empatado, porque o primeiro jogo foi 2-0 o Flamengo, ainda era pênalti. Todo mundo olhando pro chão, ninguém olhava para ninguém, pô, vamos lá e tal. Tinha alguma coisa muito... A Glenda Kozlovski, a maior apresentadora da história desse planeta, que já criou de esportiva e o caceta, 4... Falo, tem alguma coisa errada. Os caras não se olham. É uma decisão. O Flamengo tá perdendo. Pô, tu vai no teu amigo, tu jogou várias decisões. Vamos lá. Nada. Tipo assim, aí um com a mão na cintura, outro olhando pra chuteira. Alguma coisa tinha errado ali. O Diogo Dantas e o Vene Casagrande estão trazendo aqui pra gente. Rodilindo, foi ontem o nosso Charla Podcast, meu parceiro Cantarelli, do Betão. E falou sobre Davi Luiz, da importância de ter o Davi Luiz no elenco e citou um episódio da Copa do Brasil. Bota na tela aí. Aí quando o Davi pergunta pro Vitor Hugo, você é o 7º, ele fala assim, tá. Mas sabe aquele tá quase... Né? Garoto, né? Sabe o tá que não tá? Aí o Davi fala, não. Quem vai bater o 7º é o Rodi. Caraca, foi o Davi que falou. Aí o Dorival, os caras tudo lá, ó, quem vai bater o 7º é o Rodi. Passa tudo na cabeça que não era pra eu bater o 7º pênalti, não era o Vitor Hugo e sobrou pra mim, irmão. É o destino, irmão. Você tem um cara desse no grupo, Ramon, que vai lá e fala assim, não, você que vai bater, Ramon. E um cara do tamanho do Davi, né? Você pode questionar, não tá jogando, não tá na melhor, mas é o Davi Luiz. Isso ajuda muito, né? Uma liderança positiva. Sim. Que o Davi, a gente do futebol sabe que o Davi tem essa liderança muito positiva. Sempre teve, foi o que você falou, pode não estar no melhor momento dele. Sim, normal. Mas é o Davi do Chelsea, do PSG, do Arsenal, um jogador gigante. E ele ter feito isso, eles eram muito próximos, né? E o Rodinei vinha daquela fase de muito questionamento. E estava voando essa época da Copa do Brasil. Então acho que coroou muito o Rodinei também, que eu sou fã, gosto muito dele. Merecidamente bateu o último pênalti e foi campeão com o Agora sim, quem tá de fora talvez nunca entenda isso, ou talvez entenda e não queira. Mas a gente que jogou futebol, ou quem vive o meio de futebol, sabe que o cara, quanto mais títulos ele ganhou na carreira, quanto mais vitorioso ele é, mais voz ele tem para falar e para as pessoas que estão começando escutarem, ou que já, mesmo que não estão começando. O que eu quero te perguntar, Amêndola? Se for comparar a carreira Davi e Gabigol, a do Davi é muito maior. Sim. Até pela carreira na Europa, ou eu tô falando alguma besteira? Não. Então, assim, no mundo ideal, o Gabriel tem que escutar o Davi Luiz, que é muito mais experiente, vitorioso. Mas é porque aí eu acho que tem também o fato do Davi ter chegado depois, o Gabi já fazia parte de um grupo diferente, por exemplo, os líderes do Flamengo 2019-2020, Diego Alves, Felipe Luiz, Everton Ribeiro e o Gabigol. Ele sempre estava junto desses caras. Quando começa a sair Diego Alves, começa a sair Diego, o Davi chega. O Davi já tem esse perfil. E assim, eu acho que vocês foram muito felizes quando o que o Davi está passando dentro de campo é um ponto. Essa questão da liderança fora do campo, principalmente, já é um outro ponto. E ele sempre demonstrou isso, desde o momento que ele chegou no Flamengo. Nunca deu um problema, né? Nunca. Pelo contrário, ele sempre foi um cara que sempre se mostrou disposto a ajudar os outros companheiros dentro de campo. Isso é uma coisa evidente. Mas ele não está vendo o melhor momento dele, ponto final. Eu acho, GV, sendo muito honesto, que a saída do Diego, principalmente, o Ribas, eu acho que fez o vestiário do Flamengo degringolar. Mas aí que tá. Mesmo o Davi tendo chegado agora, é o Davi Luiz, cara. Mas o cara que jogou no Chelsea, no PSG. Mas aí, por outro lado, tem o Gabigol, que foi ídolo e fez gols em todas as finais, Exato. agora o recente do Flamengo. E se tornou ídolo, gigante dentro do clube. Aí eu queria tocar num ponto, eu acho que vocês vão concordar comigo. Já aí entra a vaidade de cada um deles. Cara, acho que tem uma frase que eu acho sensacional. Administrar vaidade e milionários é difícil, cara. É difícil. Verdade. Então, o momento do Flamengo não é tão bom, de acordo com o que a equipe pode produzir e já mostrou. E começa essa questão, começa a sair fofoca do Marinho, fofoca do Gabigol, do Davi. Cara, o clima lá dentro não deve estar muito legal, não. Por exemplo, aqui a gente levou de boa, porque esse programa aqui é mais leve, é da zoeira, mas quando o Gabigol posta
Saudade de você, Arrasca. Só você me acha. Ficou legal, é brincadeira. Mas se o outro cara que tá ali pra dar a bola pra ele pode ter ficado chateado ou não? Com certeza, eu acredito que sim. Essa coisa de externar sentimentos em rede social às vezes prejudica muito, né? A rede social ajuda, mas também quando você expõe alguma coisa de grupo, isso acaba afetando diretamente no vestiário. Porque se eu sou outro meia e vejo essa postagem e falo, pô, esse recado deve ser pra mim. Às vezes nem é, mas e já se o fica outro dúvida. meia é mais próximo do Davi, o Davi como líder que falou, pô, tá errado, não pode fazer. Aí o que o destino é? O destino, você que é criado em Cachoeira de Itapimirim, o destino é quando você fazia M e saia correndo, aí a tua mãe e teu pai faziam assim. Com uma calma, pegava aqui o chinelinho, aí tu correndo pra caramba lá, Crazy Mota. Pimba! Pegava na sua cabeça. O destino é isso. Por quê? No jogo seguinte, sai a bola, o Everton Ribeiro entra, pifa, bota o Gabi na cara do gol e o Gabi chuta com a parte do bumbum do pé e perde o gol. GV, eu posso ir até além dessa além. postagem? Vá além. Quando o Gabigol vai na zona mista, pede para falar e diz que quer jogar como 9, quer jogar como centroavante. A partir desse momento, não existe mais a dupla Gabriel e Pedro. Nunca mais a gente viu os dois se procurando dentro de campo. Eu, particularmente, não vi os dois conectados em sintonia, pelo contrário. Bom ponto, Flávio, bom ponto. Pelo contrário, eu acho que eles se tornaram concorrentes. E isso é um grande problema. Porque o Flamengo em 2019 não tinha vaidade, não tinha concorrência entre Bruno Henrique e Gabigol, por exemplo. Em 2020 a mesma coisa, só que aí com a Arrascaeta sendo um pouco mais protagonista. 21, semelhante, Everton Ribeiro. Só que nesse momento a gente está vendo que isso não é mais algo comum. Eles não se procuram mais dentro do campo. E tem um detalhe que a gente reparou aquele dia, Ramon. O tempo todo um abrindo o braço pro outro, lembra que a gente reparou? O Gabi não dá a bola, aí o Pedro vira de costas. O Pedro não dá, o Gabi. Na nossa época, isso saiu, o Pedro saiu na mão do vestiário por causa disso. E o Gabigol, estava fazendo um trabalho teoricamente sujo, porque ele, um jogador se movimenta, ele abre espaço e consegue. Ele tem essa qualidade de vir de trás com a bola no pé e fazer um 2, conseguir entrar na área. A cobrança, às vezes, dele ter que fazer o gol pode ter gerado essa fala dele querer ser o 9. Verdade. E aí ele bate junto com o Pedro, que vive num momento sensacional, fazendo tudo quanto é gol. Se eu não me engano, até convocado para a seleção, começa esse embate. E isso aí pode ter também desgastado mais um pouco o clima lá dentro. Bom, tudo na vida é uma questão de perspectiva. Metade do copo, mais para cima, mais para baixo, cheio, vazio. Por que eu estou falando isso? Pro João Lidington, nosso editor-chefe, o Flamengo vive um bom momento porque está invicto a 5 jogos. Bota na tela aí. Ele está aqui, ó. Isso aí não pode embasar o trabalho de Sampaoli? 6 jogos. 6 jogos, o Flamengo está invicto, 3 vitórias, 3 empates, 60... Ih, 666, tá amarrado, Satanás. Número do capiroto. Aproveitamento de 60... negócio de música, tem, né? Eu sei. 66,6%. Traz a Bíblia e a água benta aí pra mim, produção. 8 gols pró, 4 sofridos. Aí o Flamengo ganhou do Goiás, ganhou do Bahia fora, mas também pagou, fez de tudo pra perder, mas ganhou. Empatou com o Flusão, ganhou do Corinthians, empatou com a fraca Nublense, ou fraco Nublense, e empatou com o Cruzeiro no Maracanã. Aí eu pergunto para os senhores, é pra ficar otimista ou pessimista com esses números todos aí que vocês estão vendo na tela? É difícil falar em pessimismo, sendo que você não perde a 6 jogos, mas se olhar até mesmo os números, são 8 gols em 6 jogos. Um time como o Flamengo... Tanto de atacante bom, é muito bom. Tanto de chance que é criada, né? Exato. Toda hora, digo, os atacantes têm 2, 3 chances cada uma por jogo de fazer o gol. É muito pouco pelo que o Flamengo vinha produzindo. Ok, o trabalho de São Paulo está no começo? Está. Esses 6 jogos invicto ajuda ele a ter uma tranquilidade de querer demonstrar, ter continuação no trabalho, implantar o que ele pensa, ajuda. Mas eu acho que o Flamengo pode ter um volume maior e pode produzir muito mais. Até porque, individualmente, eles têm quase todos os melhores do Brasil no mesmo time, né? É muito talento para 8 gols em 6 jogos. É uma média um pouco superior a 1 gol por jogo. Teoricamente não, na prática, efetivamente, é a maior invencibilidade do Flamengo em 2023. Sim. Mas como esse ano está sendo uma verdadeira M, não quer dizer muita coisa, né?
Eu acho que não. E assim, respondendo a pergunta que falta para convencer, falta ter isso que o Ramon falou. Falta ter volume, falta ter controle, falta ter intensidade, falta organização. Que ele perde, pressiona, que era E não nítido existe do mais. Flamengo, não existe. Hoje o Flamengo não consegue pressionar e não consegue jogar com a linha baixa. Sabe por que ele foi bom vocês terem Espaçado falado em isso? campo, Totalmente. fica espaçado, perde a bola, a defesa está muito Uma longe do ataque. morosidade. Foi bom vocês terem tocado nesse assunto. Porque o São Paulo, toda hora ele vai falar, ele bota na conta da parte física do Flamengo. Aliás, o preparador físico lá do Flamengo tá no Falou, Botafogo Nação, então tá aí, a situação está complicada no Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Os comentaristas falaram aí sobre o que está acontecendo no Flamengo, clima quente no Mengão. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião também como torcedor aqui nos comentários, participasse com a gente no nosso canal. Porque é o seguinte, pessoal, o Flamengo está enfrentando, podemos dizer, desde 2019, um dos piores anos. Perdeu 5 títulos já no começo do ano. E agora caminha para uma situação difícil. Porque com um elenco dessa maneira, jogadores fora de forma, o Flamengo não conseguindo jogar bola como jogava antes, elenco, como dizem os comentaristas, podemos dizer rachado. Como podemos sonhar com títulos? Como podemos sonhar com títulos? Como torcedores. E isso é uma vergonha. É uma vergonha e os torcedores precisam cobrar isso. Nós, como torcedores, precisamos analisar e ver, porque existe, para toda essa causa, existe sim um culpado. E nós precisamos descobrir esse culpado e tentar resolver esse problema. Porque, do jeito que está, o ano de 2023, se continuar assim, pode ser o maior fiasco. Sem ganhar títulos com o melhor elenco do Brasil, o time multimilionário, sem ganhar um título no ano de 2023. Isso porque foi o clube que mais disputou títulos. Mundial, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca. E aí? É complicado. Vamos ver o que vai acontecer na partida contra o Fluminense. Eu gostaria que você escrevesse também o seu palpite nos comentários. Você está confiante que o Flamengo vai passar para as quartas de final da Copa do Brasil? Escreva nos comentários, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.